Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a secretária de Administração de Gramado, Juliana Fisch. Juliana, prazer em tê-la no programa. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Miron. Então, Juliana, você faz parte de uma secretaria discreta, mas não menos importante, porque cuida de toda a questão administrativa da prefeitura. Quantos funcionários a prefeitura tem hoje? Bom, hoje nós temos 1.576 servidores, entre concursados, efetivos e contratados também, tá? Aqueles contratos temporários. Então, ao todo são 1.576 e ainda temos mais 55 estagiários. Quantos cargos de confiança tem, quantos cargos existem e quantos estão ocupados? Certo. Nós temos ao todo, tá? São 265 cargos que são considerados cargos comissionados, tá? Dentre eles, 19 são somente para concursados. Então, eles só podem ser lotados por concursados em forma de FG. Então, assim, vamos dizer que para livre nomeação e exoneração do prefeito, são 246 cargos, tá? Dentre esses 246, então, de livre nomeação, nós temos atualmente 153 cargos comissionados. Em algum momento do ano você teve medo de não conseguir pagar a folha de pagamento em dia? Ali no início desse ano, né, no auge da pandemia, quando nós assumimos aqui, nos deparamos numa grave crise financeira, né, com dívidas da gestão passada ainda para pagar, enfim. Ali, os primeiros meses do ano, nós passamos bastante medo, sentimos medo, né? Mas nós sempre nos preocupamos em fazer o empenho da folha, né? Então, reservar aquele montante para a folha de pagamento, e aí, então, com o que sobrava, a gente ia pagando as dívidas, né? As contas fixas, que inclusive ficaram contas fixas de dezembro, que não tinha sido paga ainda pela gestão passada. Então, a gente foi mantendo água, luz, telefones, os contratos de terceirizada, né? Então, a gente procurou sempre reservar o montante da folha e aí, então, escolhendo o que dava para pagar com o que restava do recurso, né? Mas ali eu vou dizer que os 3 primeiros meses do ano foram bastante assustadores, podemos dizer assim. De acordo com os dados que você revelou, tem cerca de 90 cargos em comissão não preenchidos. Você sofreu muita pressão política? Como é que você lidou com a pressão política? A gente sempre jogou também de forma muito clara, né, com as pessoas, né, com todas as nossas dificuldades, né. Claro que ali no início do ano, nós numa nova gestão, as pessoas desempregadas, muito desemprego por conta da pandemia, então o início do ano foi bastante difícil para nós. A gente tinha realmente fila de pessoas, né, de cidadãos precisando de emprego, querendo uma vaga, uma oportunidade, mas infelizmente era inviável a gente conseguir atender a todos, né? E fomos, inclusive, lotando os cargos de forma bem cautelosa, de acordo com o que era possível financeiramente. Iniciamos com as equipes muito reduzidas, o mínimo possível para se tocar, né, a máquina. Com tanta demanda, a gente, com aquela redução de pessoal, enfim, realmente não foi fácil, né? Mas eu penso assim, eu principalmente sempre joguei de forma muito transparente com as pessoas, né? Deixando muito claro que a gente precisava ter cautela, sim, pela crise que estávamos vivendo, né?
E hoje, graças a Deus, a situação, né, o nosso mercado e a situação econômica do município melhorou, as pessoas já conseguiram novas colocações no mercado, então hoje está muito mais tranquilo. A gente está buscando técnicos que realmente a gente precisa em áreas específicas, né? Pessoas com qualificação, então estamos lotando os cargos de maneira mais técnica do que política, efetivamente. Você é servidora concursada da prefeitura há mais de 20 anos. Você agora está do outro lado do balcão, é secretária e comanda toda a parte administrativa. Nesse período de 2020, 2021, em função da pandemia, não houve qualquer tipo de aumento salarial para os servidores. Como está a pressão dos servidores e como você lida com esse tipo de pressão? Os servidores, claro, estão sentindo, né, assim como qualquer pessoa, né, o aumento de gastos, os valores, né, de tudo aumentou, gasolina, enfim, e eles sentem a falta dessa reposição, desse reajuste, né. O que a gente tem dito, né, para os colegas? Primeiro, essa nossa luta de manter os salários sempre em dia, né? Conseguimos pagar a primeira parcela do 13º, que foi ali em julho, né? Então, a gente também tem demonstrado para os colegas como nós estamos nos esforçando, né, para conceder os seus benefícios, né, tudo que for possível. O que a gente fez agora, recentemente, foi liberar o refeitório que nós temos lá na Secretaria de Obras, né, para que as pessoas pudessem ir almoçar lá, porque por conta da pandemia também teve restrição no refeitório, foi cessado, né, a distribuição lá do almoço. Então, algumas medidas, pequenas coisas, mas a gente tem tomado pequenas medidas para que o servidor não fique tão prejudicado, né? E eles têm consciência de que, na verdade, nós estamos impedidos legalmente de fazer o reajuste, né? Que por conta da lei do congelamento, da 173. Nós também iniciamos o ano com o nosso índice de folha de pagamento extrapolado, né? Acima do índice constitucional. Nós estávamos um pouco acima de 56%, isso também nos traz um impedimento de conceder a revisão geral anual, enfim. Então, os servidores, por mais que eles tenham dificuldades, eles também estão compreendendo, de certa forma, né? E procurando atender. Eu atendo muitos colegas, eu sempre procuro achar uma solução para os seus problemas, das suas necessidades, né? Eu acho que, nesse sentido, até que a pressão não está tão grande. Os servidores até estão sendo bastante colaborativos nesse sentido, né? E como eu sempre digo para eles, né? Nós temos que dar graças a Deus que nós não ficamos desempregados, como a grande maioria aí da população mundial que sofreu na pandemia, nós não, né? Nós permanecemos com os nossos salários em dia. Então, um pouquinho de paciência que a gente tem que ter agora para que as coisas voltem ao seu lugar. Então, tem sido até que os colegas têm colaborado bastante com relação a isso. Atualmente, qual é o percentual da receita que é gasta com a folha de pagamento, lembrando que o limite constitucional é 54%? Sim. Hoje, eu até busquei uma tabelinha aqui, um gráfico atualizado, tá? Nós iniciamos, então, ali em janeiro, com o nosso índice, o percentual de 56,4%, tá? Nós iniciamos o ano. Em abril, nós já tínhamos conseguido reduzir para 54,73%. E hoje, fechando a folha de agosto, nós já conseguimos reduzir para 46,33%. Então, já conseguimos recuperar, né? Já estamos dentro do índice constitucional, dentro de uma margem
boa, relativamente normal e considerável, inclusive pelo Tribunal de Contas. Então, nós já conseguimos dar, claro que medidas de contenção, né, cumuladas com uma melhor arrecadação, porque é uma gangorra, né? Então, com a melhora da economia e com as medidas de contenção, nós já conseguimos aí chegar aos 46,33%. Juliana Fisch, secretária de Administração, muito obrigado pela entrevista. Nina, muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição. Uma boa noite. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã aqui na Gramado TV. Boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.